Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal, Umbanda por Amor, Amor pela Umbanda. Conforme eu prometi ontem, hoje o assunto vai ser um pouco mais extenso e um pouco mais polêmico. Eu ia fazer 2 vídeos falando sobre isso, mas interessante que acabou que eu fiz uns desabafos, né, em um grupo que eu tô, de WhatsApp com pessoas que gostam de conversar, aprender, né, e discutir de forma civilizada alguns assuntos sobre religiosidade. E o assunto, né, nada mais era do que o dom mediúnico e como a gente, o zelador de santo, tem que proceder para reconhecer um filho, se ele vai ser um médium praticante e de mediunidade desenvolvida, ou se simplesmente é mais um dessa multidão de mediunidade que não aflora, que não, né? E da mesma forma eu prometi que eu iria dizer a eles, né, a forma com a qual eu fui reconhecido como zelador e o porquê que eu fui reconhecido como zelador, porque obviamente eu fiz essa pergunta à minha zeladora e com o tempo eu fui percebendo que era somente dessa forma. Durante toda essa minha caminhada eu tive alguns médiums que passaram pela minha casa que se tornaram zeladores, tá? Que pegaram o meu fundamento, né? O fundamento meu não, né? Muita pretensão, mas o fundamento que eu cultuo e que eu repasso como conhecimento para eles, tá? É... Primeiro, tá? Eu mandei uma foto, né? Me questionaram sobre vidência, né? E eu tô abismado com a quantidade de médiums e umbandistas que não tem a noção do que é a Umbanda velho copo d'água. Isso é o primeiro passo. As pessoas cultuam a Umbanda e não têm noção. Acham que só pelo simples fato de eles incorporarem, isso já vai dar lá à frente, com um pouco de conhecimento, o cargo a eles como zeladores. E isso já vai os definir. Só o fato de, tipo, vou fazer a sua camarinha e por aí você vai ser e tal. E eu acho que é aí que a Umbanda se perdeu. Aí que entra o comércio na Umbanda. Aquilo que a gente sempre reclama, sempre bate muito no candomblé, que é a falta de critério para se fazer uma raspagem na cabeça. Eu acho que também há essa falta de critério para se passar o fundamento. Se bem que hoje quase eu não vejo mais camarinha, tá? Antes eu recebia muitos convites para assistir, mas assim, depois da conversa bem esclarecedora hoje, eu comecei a pensar em algumas coisas. Tipo assim, já vai por uns 5 ou 6 anos que eu não recebo um convite para assistir uma camarinha. A saída, né? Que é o santo vestido, né? Que é o falangeiro do orixá vestido, né? Quando a gente faz o reconhecimento e o orixá reconhece aquela pessoa como um possível zelador, que ainda não é, mas que vai se tornar com o tempo e com o aprendizado. Eu mandei até uma foto no grupo sobre a vela, o fundamento, a vela, o copo d'água e o sino. E para que não tenha margem de desconfiança, principalmente para o pessoal do grupo, que eu vou mandar esse link lá, porque eu prometi para eles, tá? Foi esse copo e essa vela, então vocês podem pegar a foto e comparar se não é eles, tá? Então, para não haver margem para dizer, ele pegou uma foto da internet, como o pessoal costuma dizer, tá? E é essa guia
tá? Que está aqui no meu peito, que está em volta do copo, tá ok? Então, para que não haja nenhum tipo de... Para que não haja margem para dúvida de que essa foto que eu mandei a vocês é o fundamento da minha casa. Tá bom? Todo o resto que está aqui em cima, a imagem de Ogum, né? São Jorge, Oxalá, sincretizado como Jesus. Aqui, povo do Oriente, tá? E Nossa Senhora da Conceição, tá bom? Para que não haja margem de dúvida, tá, ainda continuando, né? Tem aqui meu velhinho aqui, que tá bem escondidinho aqui no cantinho aqui, que é onde eu converso sempre com ele, tá? Eu tenho mais essas imagens aqui, não é por mim não, tá? Porque eu vou ser bem sincero para você. Porque quando eu quero conversar com o meu avô, na realidade, eu nem vou na imagem, tá bom? Eu uso um outro fundamento do vovô, que é isso aqui, ó. A bengalinha dele aqui, ó. Tá? Então, gente, quando eu quero conversar com o meu malandro, tá aqui. O baralho sempre conversa comigo, tá? Então, isso aqui é para não haver margem de dúvidas de que a minha casa, ela é, assim, o meu altar é simples, ele é humilde, tá? Só que ele tem fundamento. E o fundamento, a minha Umbanda, essa aqui, ó. Vela, copo d'água e o sininho. Tá bom? Agora vamos lá aos assuntos, né? Primeiro, tá? Muita gente questionou assim, hoje filho tem muito animismo, tem muito fingimento, tem muito quais, tem muito isso, muito aquilo. Tá, primeiro ponto, tá? Um zelador sem vidência, gente, vidência é uma mediunidade. Vidência de ver a essência, tá? Como que isso começou? Tá? Vou falar como isso começou. Quando eu era bem pequeno, isso daí vocês vão se ver muito nisso. Quando eu era bem pequeno, eu conversava com uns amiguinhos a imaginário. Muito comum hoje. Muito comum. Continua sendo comum. Você sentar ali e ficar conversando com seu amiguinho imaginário, conversando com outras, às vezes uma pessoa, alguém e tal. Se fosse nos dias de hoje, com o pensamento de hoje, muito provavelmente a minha avó, né, que eu fui criado pela minha avó, e uma grande parte da minha vida, e outra parte por uma tia minha e uma parte pela minha mãe, porque naquele tempo as coisas eram bem mais difíceis, nós estamos falando de 44 anos atrás, né, e até no máximo ali. Muito provavelmente me levaria no psicólogo. E eu seria tratado como essas crianças são tratadas hoje daí, como um autista que vive naquele mundinho dele ali conversando. Ele conversa com a parede, ele conversa com um copo, ele conversa com um cachimbo, ele conversa com a vela, ele conversa, sabe, essas coisas assim. E há 40 anos atrás, né, porque tipo, a minha avó falou que, né, assim, a minha avó faleceu, na verdade, a minha avó carnal, ela faleceu, na verdade, eu tinha 4 anos de idade, e foi quando minha tia foi tomar conta de mim. E eu conversava muito com a minha avó, eu conversei com a minha avó até os 7, 8 anos, mas era ela. Era ela. Foi ela que me levou para o espiritismo. Eu tenho certeza disso porque eu conversava com ela. Na cabeça de uma criança, a pessoa não morreu. Tá? E eu só fui entender que eu conversava com a pessoa desencarnada já na minha adolescência, no final da passagem de criança para adolescente, 12 para 13 anos de idade.
Se fosse nos dias de hoje, sabe o que diriam? Ah, esse menininho é maluquinho, ele é um doidinho, ele conversa com espíritos, tem que levar ele no psicólogo, ele é autista, tem que tacar remédio nele para ele dormir, porque ele acorda de madrugada conversando com as pessoas. E eu conversava. Mas graças a Deus, naquele tempo, não se poluía a mente com a internet. Não era o pai Google que definia, não era o doutor Google que definia a doença que a gente tem. Naquele tempo se buscava horizontes, conhecimentos, pessoas que conhecessem mais. E me levaram a uma senhora que a hora que bateu os olhos em mim, viu a minha evidência e viu o boiadeiro junto comigo. Ele já me acompanhava, ele já era o meu mentor. E eu já conversava com ele, só que eu não sabia. Com o tempo isso vai passando, você vai ficando um pouquinho mais velho e essas coisas vão passando. Porque você não desenvolve, essas coisas vão ficando para trás. E um detalhe, eu não fui batizado na igreja católica. Nunca fui batizado na igreja. Ninguém nunca tinha colocado a mão sobre a minha coroa, jogado água. E isso é muito importante no fundamento da Umbanda. Mas isso eu vou falar num outro vídeo, o porquê. Mas vamos lá. E ela pegou e se interessou, tipo, não, traz ele para frequentar. Eu quero ver, né, essas pessoas que ele conversa, porque, tipo assim, tinha-se na mente naquela época que os espíritos, o espiritismo, ele tinha, assim, antigamente, embora ele fosse bem ridicularizado por alguns, mas quem frequentava tinha muito mais fé do que tem hoje. Hoje as pessoas acham que o espiritismo você tem que ir com o dinheiro e não com a fé mais. Mas na minha época não era assim. Na época da maioria das pessoas não era assim. E aí o que houve? Ela se interessou. Eu não tinha o que fazer. Eu não era um garoto comum que gostava dessas bagunças. Eu conversava com o espírito. Tipo assim, já era mais... A minha cabeça já era um pouco mais evoluída que o normal. E ela percebendo isso, porque ela tinha evidência. Ela sabia que eu estava conversando, porque ela via eles. Assim como eu os via e eu os vejo. Ela se interessou em desenvolver e fazer todo o desenvolvimento. E aí eu prometi para vocês que eu iria dizer o porquê a gente escolhe um zelador e como a gente escolhe um zelador. Não basta você ir lá e incorporar. Eu tenho que saber identificar os espíritos que estão frequentando a minha casa. Muita gente reclama. Nossa, tem obsessores, tem eguns, tem quiumbas, tem zombeteiros. E como? Se eu não tiver evidência, eu vou saber identificar só quando ele falar para mim? Só quando ele incorporar e eu achar que não é ele? Eu vou deixar outras pessoas falarem sobre os médiuns que frequentam a minha casa? Ah, ali não tinha nada. Ali era o Egum, um médium que tem um pouco mais de evidência, que tem um pouco mais de sensitividade. A gente consegue perceber quando a gente incorpora um Egum. Vocês acham que eu nunca incorporei um Egum? Já incorporei Egum. Sim, já incorporei Egum. E percebi. Teste mediúnico, teste das minhas entidades para saber como eu iria me comportar, não sei. Hoje eu pensei um pouco mais
E cheguei à seguinte conclusão de que, sabendo do que a gente já sabe e o que a gente vê, de que a Umbanda já não está mais escolhendo as pessoas no lado espiritual. Tipo, se a gente der a eles... Porque você imagina o seguinte, se com um jogo de búzios, que também a gente já devia fazer uma certa caridade, mesmo que a gente pague para ter, a gente tem que fazer uma certa caridade. Se com um jogo de búzios as pessoas já fazem um absurdo de cobrar 250, 300 reais para fazer um jogo, você imagina você ter um copo desse. Só que existe fundamentos para se usar ele. E no momento que ele perceber que a sua soberba está alta, ele apaga para você. Esse copo já se apagou para mim. Não por soberba e nem porque eu cobrei. Mas é porque há uma época na vida da gente em que a gente desacredita, porque você começa a mentalizar as coisas que as pessoas falam e começa a carregar aquilo como verdade. Chegou um momento que eu carregava o que vocês pensam hoje de Umbanda como verdade. Chegou um momento em que, poxa, meu velho dá consulta e ajuda tal pessoa. Poxa, meu boiadeiro ajuda tal pessoa. Poxa, meu... e tal, ajuda tal pessoa. E por que eu nunca sou assistido? Por que eles não me ouvem? Por que eu tô passando por isso? Ou por aquilo, sabe? As dificuldades normais da vida da gente. E eu questionei. E eu falei pra eles, não quero mais. Não quero mais, não quero mais. Vocês ajudam todo mundo, mas não me ajudam. Pô, eu vejo vocês desde quando eu me reconheço por gente. Por que pra mim não? Só que meu pensamento não era ganhar aqui. E olha que meu pensamento não era ganhar aqui. Eu queria ser um cara bem sucedido no meu trabalho. Graças a Deus sou, consegui estudar, fiz faculdade. Coisa que a minha zeladora não sabia nem ler nem escrever. Sabe, ela rascunhava algumas coisinhas, mas ela era bem leiga, cara. Tudo que ela aprendeu foi de boca a ouvido, de olhos na ação. Ela aprendeu praticando. Foi lendo. Não foi assistindo vídeos. Não foi pegando fotos e tentando fazer igual. Se eu mostrar aqui pra vocês aqui, vocês fazem na casa de vocês. É uma receita de bolo. Entendeu? E ela não foi assim. E eu não fui assim também. E aí as pessoas, você fala muito de evidência, sabe, soberbo e tal. Não, gente, isso aqui é a coisa mais simples, é a coisa mais humilde. Só que o que tem que ser entendido e o que eu entendo por Umbanda é que o fundamento não pode ser perdido. E qual é o fundamento da Umbanda? É o dom. Se você não tiver o dom, não adianta que você não vai ser. E o que se pratica a partir do momento em que você não tem o dom, não pode ser chamado de Umbanda. É simples. A matemática é simples. E aí o que define que eu tenho evidência, eu consigo enxergar. A pessoa está adentrando o meu portão. Quando a pessoa vem falar comigo e ela é um médium, eu não converso com ela. Eu não quero saber dela. Esse carinha aqui, ó, Sininho, eu vi a entidade, eu bato ele ali em cima da mesa, em cima do copo e chamo a entidade. Eu quero conversar com ela. Foi ela que veio à minha casa, não foi a pessoa. Você está pensando que é a pessoa que escolhe a casa? Hoje talvez seja, né? Porque as entidades estão afastadas. Quem escolhe a casa são as entidades. Mas não são as minhas entidades. São as entidades da pessoa que vem à minha casa. Porque quando elas chegarem e ver que eu as enxergo,
elas vão se sentir firmes para serem desenvolvidas na cabeça daquele médium, naquela coroa. Não é bagunça. Não é a pessoa vai na assistência, aí chamam a pessoa lá dentro para dar um passe, a pessoa sente um transezinho e tal. Ai, você tem que vir para o desenvolvimento, colocar branco. Como assim? Não é porque o fulano veio e apresentou a pessoa, ai, ela sente algumas coisas e tal, e ela é irmã, quer participar da corrente. Não, calma, não é assim. Não é assim. A Umbanda nos escolhe, não somos nós. Ah, eu estou sentado no sofá, não estou satisfeito com o meu pastor evangélico e a partir de amanhã eu vou virar umbandista. Porque eu quero ser protestante, eu quero protestar contra os evangélicos. Aí eu vou virar umbandista, que é exatamente o contrário, o que eles mais abominam. Está muito errado isso. Vocês estão muito errados com isso. Muita gente fala que a Umbanda é amor, fé e caridade. Mas se não tiver dom, não se pratica. A Umbanda ela é fundada em cima desses 3 pilares. Eu como zelador, vocês como médiums, têm que praticar a Umbanda por amor. Por isso que o meu canal se chama Umbanda por Amor. Amor pela Umbanda. Que é o máximo que eu faço aqui. O outro pilar da Umbanda, o segundo pilar da Umbanda é a fé das pessoas que frequentam, das pessoas que buscam a caridade. Só que elas não buscam a minha caridade, elas buscam a caridade das entidades que em mim incorporam. Eu sou apenas uma ferramenta de trabalho das entidades. Eu não sou nada aqui dentro da Umbanda. Isso é ego, é vaidade. Tá vendo esse branco aqui? Essa aqui é a minha roupa. E essa camisa que vocês estão vendo aqui é a camisa em que eu dou consulta quando vem alguém em casa. É a que eu uso no desenvolvimento. E é a que eu uso em dias de toque. Eu não tenho uma roupa especial para cada dia. E com essa camisa aqui vem o velho, vem o caboclo, vem boiadeiro, vem baiano. E vem a linha de esquerda. Porque eu não preciso colocar preto para eles incorporarem. O branco foi colocado na Umbanda para que todos usassem, para que todos percebessem que eles são iguais. Que nós somos todos iguais. O que vai me diferenciar é o meu dom. É a minha mediunidade. Pensa que isso aqui quer dizer alguma coisa? Isso aqui eu fiz, tá? Porque meu Ogum, meu falangeiro de Ogum e meu boiadeiro já estavam cansados de quando eu chegasse a algum lugar, em alguma festa em que eu fosse convidado, eu não fosse reconhecido como um zelador. Por pessoas, porque pelas entidades sempre fui. Em casas que eu frequentei em que a mãe de santo tinha pelo menos um pouco da evidência que se tem que ter, a mãe, o zelador, a zeladora, o pai de santo e tal, eles sempre me respeitaram, mas eu não quero respeito das pessoas. Porque quando eu vou à casa dos outros, eu também não vou lá pelas pessoas. Eu vou lá pelas entidades.
Não as minhas, eu vou em respeito à entidade deles que fazem o convite. Se vocês não têm crença o suficiente para acreditar que um zelador hoje em dia incorpora inconsciente, que ele tem a evidência de enxergar, que ele usa um copo e uma vela e um sino para poder fazer confirmações que o pessoal cobra R$ 300 num jogo, não tenho culpa, gente. É a fé de vocês, nem a fé vocês estão praticando mais. Tá, me perdoem, é a moto do meu vizinho saindo no momento do vídeo. Me perdoem, eu não tenho culpa se falta fé em vocês. Em mim não falta. Se tem charlatão, tem. Vou fazer o quê? Assim como tem charlatão também, tem filho de santo também que, vou ser sincero pra você, não vale uma vela que você acende. Não faço isso aqui pra receber algo em troca. Eu sou só uma ferramenta de trabalho, pô. Deles. Eles me escolheram. Eles me deram esse dom. Eu não posso vender esse dom. Isso aqui não é comércio. Minha mesa não é comércio. Eu ganhei isso. Isso é um presente sagrado. Posso fazer cobrança. Ah, mas um terreiro não se sustenta sozinho. Se não tiver base. Se eu viver disso. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, gente. E tô aqui. Tô exercendo minha fé também. Isso aqui é quase que um desenvolvimento. Porque isso aqui faz parte do desenvolvimento, o bate-papo. Vocês sabem por quê? Tem muita gente curiosa. Os zeladores de santo têm que perder esse medo da conversa, do tete-a-tete, de falar a verdade. Eu não quero um filho que goste de mim. Eu quero que um filho que venha por amor à Umbanda. O restante se completa. Quando ele vê em mim a verdade, a minha honestidade, o meu caráter, vai gostar de mim naturalmente. Eu não vou precisar forçar. Não vou precisar bajular. E aí o que ele der para que a casa se mantenha de pé é a caridade dele. É ele dando um pouquinho daquilo que ele está recebendo, porque o universo nos retribui. Eu posso reclamar de tudo, gente. Mas dentro da minha casa, que é separado da minha mesa, nunca me falta. Nunca me falta. E aí que está o detalhe. Eu não preciso abandonar a minha vida para exercer a minha fé. A minha vida continua, caminhou, é paralelo. Tá? Tá aqui, minha vela, meu copo d'água e meus sinos. Se não acreditam, nem entrem na minha casa. Se não tem fé, quando vem procurar, vou fazer o quê? Eu não posso imputar a fé às pessoas. Não tem como. A fé pertence a cada um de nós. Foi o que eu disse hoje. Entendeu? Infelizmente, hoje, muitos zeladores de santo são rodantes. Quem tem que fazer todo o trabalho do terreiro são as entidades dele. Eles, de fato, não estão fazendo mais nada. Se vocês falarem para mim, se conseguirem me convencer que hoje um zelador não precisa ter evidência, não precisa ter o dom, é difícil ter fé, né? Eu tenho que ter essa evidência porque grande parte de uma gira ou de um desenvolvimento eu tenho que estar acordado.
para ver o que está acontecendo. Não é minhas entidades que têm que trabalhar, o desenvolvimento pertence a mim. Porque eu tenho que saber como eu quero que aquela entidade se comporte na minha casa. Sou eu que vou definir essas regras. Sou eu que vou definir essas regras. Então o médium chegou à minha casa, se ele não tiver o dom, eu já vou falar. E, gente, olha só, não adianta. Você quer fazer desenvolvimento para quê? Só porque você quer? Você tem mediunidade. Mas tem amor? Pela Umbanda? Tem o dom? Porque isso aqui é um dom. Se não tiver, não adianta querer fazer. Ah, eu estou na Umbanda porque eu amo muito a Umbanda. Você ama muito a Umbanda? Tem certeza que você ama a Umbanda? Primeiro você precisa acreditar em você mesmo. Porque de repente, aos olhos de muita gente, a minha mesa não vai agradar. Não é pomposa. Eu quero estar até o final do ano, eu quero abrir a minha casa novamente. E lá eu quero, e já falei, e converso sempre com a minha esposa. Lá vai ter que ser chão batido, eu quero. É o fundamento. Não quero altar. Coisa linda. Simples. Sabe, eu já tô até de olho aqui, tem umas árvores aqui cortadas, sabe? Eu já pensei como que eu vou fazer, eu vou colocar, tem que ser assim. Cimento é só lá onde fica a assistência, o pessoal não precisa se sujar, vem na casa tranquilo. Que de repente cai um líquido ali no chão e tal, alguma coisa. Agora quem tá lá dentro, não, quem tá lá dentro lá tem que sentir. Sentir a energia, o chão. Só que tem gente que vem, sabe? Tem gente que quer incorporar de sapato, meia, chinelo. Algumas exceções, não é aberta a exceções por mim, é aberta a exceções pela própria entidade da pessoa, se tiver. A própria entidade da pessoa vai passar o recado, ó, não deixa ficar porque o corpo está doente e não pode. Tá, vou aceitar. Super aceito, cara. Só que tá aqui. Não adianta tentar mentir pra mim. E aí é o que eu falo. É fé. Vai ter que acreditar. Se não tiver disposto a acreditar, então para que começar? Para que duvidar de tudo? As pessoas estão buscando conhecimento duvidando. E não é duvidando. É questionando, é perguntando. Tá? Estão com a péssima mania de duvidar. É o que eu falo. A Umbanda, aí hoje vem o pessoal, existe várias vertentes de Umbanda. A Umbanda de hoje já não é mais igual a Umbanda. Não, concordo com vocês, só que não chama-se Umbanda. Coloquem outro nome. Porque para mim a Umbanda é a vela, o copo d'água, o zelador com a vidência e um médium incorporado. De fato. O grau de mediunidade, quem vai definir é o desenvolvimento. E o que aquela pessoa vai fazer para que ele aumente, para que ele seja desenvolvido. E a pessoa tem que entender que ela vai entrar numa casa de Umbanda, ela vai trabalhar. E pode ser que ela trabalhe numa casa de Umbanda durante 50 anos como médium dando consulta.
e nunca vai ter uma casa montada, porque não é o dom dela. Ela não enxerga, mas ela incorpora. Você não precisa enxergar para incorporar. Você não precisa ser um vidente para incorporar. E olha, não confunda vidência, essa vidência, com vidente de adivinhação. Com previsão de futuro. Não é isso. Porque o dia que eu começar a utilizar o copo para isso, eles cortam a minha vidência. Eles apagam. Porque eu não tenho direito de interferir. Isso aqui é usado para direcionar, não é para interferir. E quando uma entidade falar só o que precisa e a pessoa, mas não falou isso, mas não falou aquilo. Não, quem disse que ele tem que falar isso ou aquilo? Você está trabalhando com mente, ele sabe o que está se passando na sua vida, só que ele não vai te falar. Não tem que te falar, ele tem que te falar o que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir. E não adianta chegar a uma casa de umbanda achando que porque você vai pagar a mensalidade direitinho, porque você vai contribuir com o terreiro, que você tem que ser especial e diferenciado de quem não faz, de quem não consegue. Não é assim que funciona. Quando eu tiver um filho na minha casa que não está conseguindo ajudar o terreiro da forma que tem que ser ajudada, é esse filho que precisa mais de mim. Eu tenho que estar prestando atenção mais nesse filho que está com problemas. Não é naquele que consegue dar o dinheirinho ali da mensalidade, dar o dinheirinho ali da vela, que ajuda com uma coisa aqui, outra coisa ali. E tá tranquilo. Com esse eu não tenho que ficar babando o ovo desse. Não existe babação de ovo. Até porque se aquilo ali foi definido pela casa, é uma obrigação dele. Cumprir. Não é uma obrigação dele dar, mas você prometeu, você aceitou, você não disse nada contra, você tem que cumprir. Porque prometer ninguém é obrigado, mas cumprir é. A concordância é uma promessa. Quieta, mas é uma promessa. Se acha que está errado, já abre a boca na hora que é falado para vocês que não... Ó, pai, não tem como. Tá, e se eu não puder ajudar, não ajuda. Só que é aquela tal história. Tá ali. Quando um filho meu tá com algum problema, o copo já me avisa. As entidades dele já vêm a mim para me avisar que tá com problema. Não precisa a pessoa vir me contar a vida. Até porque depois que firmou as entidades dentro da minha casa, eu converso com eles o tempo todo. Não é só com a minha, converso com a dos filhos também. E tenho que conversar, e tenho que ter essa vida. Por isso que eu falo para vocês, é evidência, não adianta um zelador, e aí é onde se escolhe o zelador. O zelador tem que ter esse tipo de evidência, tem que ter. E não é evidência de ver o futuro, prever o futuro e de fazer adivinhação. É evidência de enxergar, conversar. Entender o momento. E aí se definem os zeladores. E aí se define a camarinha. E aí, às vezes não é nem 1 em cada 10. É 1 em cada 30 que vai ter isso. E deveria ser tem que ser assim mesmo. Porque assim como muito filho de santo se perde a qualidade, muitos zeladores também se perdem, e foi o que aconteceu. Hoje o que mais tem é zelador. Até comentei com um rapaz do grupo do Facebook, o Márcio, do grupo do Facebook, ele é aqui do Rio de Janeiro. Comentei, Márcio, você viu a postagem que está no seu grupo?
A moça falando que ela não consegue, ela estava pedindo ajuda para ver o porquê que a vela dela estava queimando sempre daquele jeito, porque ela é uma vidente. Não entendo se ela é uma vidente, por que ela não sabe que a vela dela está queimando daquela forma, certo? E que ela estava angustiada porque ela está prestes a abrir o terreiro dela. Como assim? Ah, mas é a vertente dela, tá dando tudo certo na vida dela. E é isso que eu já escutei. Tá dando tudo certo lá, por que que tá errado? Tá errado porque está errado como fundamento. O dia que chegar um Egum na casa dela e bagunçar, todo mundo vai achar que é uma entidade maravilhosa. É o Lord Darth Vader que incorporou. Certo? Porque se eu chegar numa casa hoje e pegar e falar assim, qual é o seu caboclo? Ah, meu caboclo é o caboclo pé de pano. Quem nunca assistiu Pica-Pau não vai entender o que eu tô falando, mas quem assistiu Pica-Pau vai saber que o pé de pano é o cavalo do Pica-Pau. E aí? Eu tenho que aceitar? Não, eu tenho que ser um bom zelador. Eu tenho que ser um excelente zelador. E buscar dar o meu melhor, aquilo que eu aprendi. Aquilo que o Espiritismo me deu de melhor. E eu tenho que repassar esse melhor. E eu não tenho medo de falar. Minha casa é que fique sem filho, vou fazer o quê? Não falta fé em mim. Não falta ensinamento em mim. Falta humildade de se aprender direito. O que eu mais ouço falar e o que eu mais vejo escrever, existe muito zelador que se acha, porque ele acha que sabe tudo. Não, não sei tudo, nunca vou saber. Cada um que me trouxer um problema diferente, eu vou aprender, porque nenhum problema é igual ao outro. Só que o fundamento eu já aprendi. E não existe outros fundamentos. A partir do momento que é outros fundamentos, já não pertence mais a Umbanda. E aí eu realmente não tenho que saber e não tenho que aceitar dentro da minha casa. E nem aceitar como verdade. Quando eu perguntei à minha zeladora onde ela tinha aprendido tudo aquilo que ela estava me ensinando, ela pegou e falou, isso aí é ensinamento da minha zeladora, que era a avó dela carnal, certo? Que aprendeu num centro espírita, na qual o zelador era oriundo do Rio de Janeiro, de Seu Zélio de Moraes, começou nas primeiras tendas aqui. Aí eu não vou aceitar que é um Umbanda que eu aprendi? O ensinamento que veio para mim veio da raiz. Certo? E já era quase 70 anos depois do fundamento da primeira. Vocês estão entendendo? Então, assim, não adianta chegar hoje com um banda astral. Pô, daqui a pouco vão colocar um banda de zodíaco, zodiacal. Daqui a pouco estão incorporando os cavaleiros do Apocalipse. Gente, eu já tô vendo a hora em que vão começar a incorporar Thor, Poseidon. Porque a gente já chegou em Senhor Lúcifer. A gente já chegou em Lilith. Eu cheguei a ouvir o absurdo de que Lilith era uma pombogira da Quimbanda. Você tá de brincadeira comigo, né? Achar que um mortal tem uma casca para incorporar uma entidade dessa luz. Engraçado que na linha de esquerda eles vão baixando, né? Chegou em Lúcifer. Chegou em Lilith. Né? Daqui a pouco. Não sei, não tem mais alguém para baixo? Não sei se tem mais alguém para baixo, mas deve ter. Né? Engraçado que, assim, é fácil falar, em Oxalá ninguém incorpora. Daqui a pouco estou incorporando Jesus Cristo, gente.
Não vai demorar muito não, do jeito que caminha a Umbanda. Tá? Espero que eu tenha tirado um pouco de dúvida de vocês e que vocês entendam de que isso aqui não é uma brincadeira. A Umbanda não é uma brincadeira. Você tem que ter o dom, você tem que ter a evidência, você tem que ter a mediunidade. Aí eu escuto a besteira, todo ser humano tem mediunidade. Tudo bem. Mas é a mediunidade para se trabalhar dentro da Umbanda? Ou é a mediunidade para se trabalhar no kardecismo? Ou é a mediunidade para se trabalhar no candomblé? Ou em outras religiões espíritas? Só porque é médium já é um bandista? É selo de qualidade de um bandista? Ah, eu sou médium, pum, bate o carimbo na testa, sou um bandista? E aí depois disso eu posso escolher qualquer vertente? Como gosto muito de dizer, de vertentes? Tá? No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre orixás dentro da Umbanda. Tá? Nós não faltamos com respeito nunca com os orixás, respeitamos os orixás do candomblé, porém cultuamos outra faixa de energia, que são seus falangeiros. E aí eu vou dizer por que se fala o nome dos orixás e da onde tem fundamento isso dentro da Umbanda. Como chegou até a Umbanda. Isso. Tá bom? Um grande abraço a todos, espero ter tirado a dúvida de todos, espero que todos tenham muita axé, muita paz, muita tranquilidade, muito discernimento, tá? Para identificar o que é certo e o que é errado, mas tenham fé. E quando alguém vier passar um conhecimento a vocês, e a pessoa, de fato, der um ponto de vista coerente, um fundamento, escute. Não acha que ele é soberbo por querer ensinar. Pelo contrário, ele está sendo humilde. Porque hoje em dia querer repassar o conhecimento é para poucos. É para poucos. Está se tornando para menos ainda. Quem tiver um pouquinho de mais de conhecimento já está ficando, ó, quietinho. Então aproveitem a oportunidade. Cada oportunidade que a vida traz para vocês, cada oportunidade que o Espiritismo traz para vocês. Tá? Um grande axé a todos, muito boa noite. Se inscrevam no canal, apertem o sininho aí das notificações. Eu sei que o vídeo hoje ficou muito longo, mas vocês precisavam ouvir isso de fato. Tá ok? Um grande abraço a todos. Compartilhe o link, compartilhe com um amigo de vocês, compartilhe com quem vocês acharem que tem que escutar, tá? O ensinamento tá aí para ser dado, para ser passado, tá? De geração em geração, tá bom? Um grande abraço a todos, muito boa noite. Meu saravá.